Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A força desse partido se mostra pela fala dos que me antecederam no vídeo e mostra a força do PMDB. Essa força do PMDB, ela não vem de discurso vazio, ela não vem sem uma história, mesmo com o novo, para resolver velhos problemas, tem que se buscar a história. E a história do PMDB, com Angelino, no processo da redemocratização do país e do Estado de Rondônia na criação do Estado, passando por Jerônimo Bengala Neles, todos nós naquela praça de Getúlio Vargas, com um cabo de vassoura que simbolizava a vitória da democracia, a vitória do combate à desigualdade, a vitória do combate que tem que se dar oportunidade para quem mais precisa. Tivemos depois o Raul, com um governo de coalição, um governo que fortaleceu grandes políticas estadistas,
e por último, nos últimos 8 anos, tivemos o atual senador da República, que deixou um legado, onde o seu secretário de Justiça ganhou uma eleição num passe de mágica, como se fosse um efeito de um mágico do Mr. M com uma máscara. E que hoje está terminando daqui 6 meses, e o grande debate que vai se ter nesse processo eleitoral será a comparação dos 8 anos do PMDB comparado com 8 anos desse governo de radical, perseguidor, policialesco que está aí. Será o grande embate. E o grande embate, nós temos que dar subsídio, o partido tem que dar subsídio a esse jovem candidato com vigor e a experiência da academia que trouxe a ele conhecimentos técnicos científicos da academia. E agora precisa de nós, o partido, para lhe dar o quilate, estender a mão das questões políticas, das questões de um plano de governo sólido, que dê o convencimento no combate à desigualdade, que dê uma política para modificar o estado de saúde, que está com déficit de 700 milhões de reais, que não tem gás, que não tem esparadrapo, que as cirurgias estão sendo canceladas. Aí nós temos que falar. Nós temos que falar. Aí, como senador da República, ético, a fisionomia papal, tem uma fisionomia de papa, onde o mundo está desabando, um sorriso folgante ele não pega. Ele fica comigo, voltou agora. Eu acho que ele devia ser convidado para ser o garoto propaganda da pasta de dente comigo. Que embranquece o dente. Então vocês percebam que ele, com esse carisma dele, é um defensor de uma política ambiental séria, sustentável, para proteger o produtor, para proteger o meio ambiente, evitando multa, conflitos agrários. Tem feito um grande trabalho com o INCRA de regularização fundiária, pois nós, na transformação do Estado para território, ainda hoje padecemos de regularização fundiária. A Porto Velho, a figurar, 100 anos a Rigolândia tem. Todo mundo é posseiro. Todo mundo tem sua posse. Ninguém tem o domínio. Eu sei que todos vocês estão ansiosos para ouvir o Pedro. Logicamente, ouvir o seu discurso e o seu lançamento. Nós ouvimos aqui o Pimentel, que fez um traçado histórico do nosso partido, e ele realmente, os partidos políticos do Brasil têm passado por uma transição muito grande. Se vocês me perguntarem hoje quantos partidos políticos no Brasil, eu não sei quantos são. Se são 30, 32, 28, eu não sei. É muito partido. Nos Estados Unidos, 2 partidos, mais alguns partidos pequenos. Na Inglaterra, 2 partidos históricos. E assim, a maioria dos países tem poucos partidos. Nós temos aí 28 partidos, ou 30, ou 32. É muita coisa. Por isso, diminui muito a fidelização das pessoas aos partidos. Há uma migração intensa de um partido para outro. Olha, eu ainda sou do tempo, a gente era partizado no partido e morria no partido. Eu nunca filiei outro partido. Eu sempre fui do MDB. Toda a minha disputa, eu disputei 10 eleições no mesmo partido. Eu pergunto, qual é o partido melhor que o nosso? Qual é o mais importante que o nosso? O que é que eles têm que nós não temos? Não é? E a história de Rondônia é traçada por nós. Se esse hoje Rondônia é Estado, quem fez esse Estado foi Jerônimo Santana. Um deputado do MDB, na época, só tinha um, era só ele, o único deputado federal. Lutou em Brasília até transformar, junto com o Ulisses Guimarães, o território federal de Rondônia em Estado completamente emancipado. Então, essa história é maravilhosa. E nosso partido foi sempre um partido de militância. Nós nunca deixamos o companheiro na rua. Nós nunca deixamos o companheiro abandonado. Quando a gente lança o companheiro, para ganhar ou para perder, ele está junto.
A gente não fica com vira folha todo dia, não. A gente agarra junto. E não é agora. Eu proclamo os alunos MDBistas do estado de Rondônia. E não podemos agora desperdiçar a juventude, a energia, o conhecimento, a vontade de um jovem como o Pedro, com 35 anos de idade. Eu sou mais velho que ele, 43 anos. 43 anos. Então, 35 anos. E a política está de renovação. Hoje, houve a eleição da Colômbia. Houve uma disputa de vários candidatos, 9 candidatos. O mais votado é um jovem. É um jovem bem de direita, bem radical. Mas ele saiu com 43% dos votos e de uma maneira inesperada. Então, nós nas eleições passadas para prefeito, grande parte das prefeituras do Brasil foi disputada por jovens. Jovens, assim, de primeiro mandato, jovens que saíram normalmente das suas faculdades, das suas bancas de trabalho e se lançaram, como foi em Belo Horizonte, como foi em Fortaleza e outras cidades do Brasil. Uma disputa bonita. Nós temos que confiar na juventude. A linguagem do jovem, o ligado do novo, isso é fundamental. Nós esperamos, assim, a solidariedade e o apoio de todos os companheiros do estado de Rondônia. Por que você vai apoiar outro candidato? Por que você não vai acreditar nessa juventude? Por que você não vai acreditar nas propostas desse jovem? Por que não? Por que o outro? Será que o outro vai fazer alguma coisa por nós do MDB? Eles têm, já sabe, o medo. Todo mundo tem medo da gente. Todo mundo pia de medo. Porque na hora que a gente lança as campanhas, a gente faz bonito. Porque nós temos paz. Nós temos amigos, nós temos companheiros em todas as cidades do interior, em todas as cidades do interior. Temos serviços prestados. Se tirar tudo que o MDB fez de Rondônia, Rondônia fica oca. Qualquer cidade de Rondônia, 70% de todas as obras públicas foi feito por nós, não só por mim, como Jerônimo, Raul, eu e Angelino. 70%. Pode andar em qualquer cidade com a caneta e anotar. Nós fizemos a maioria das obras públicas do estado de Rondônia. E vamos fazer mais. E vamos fazer mais. A gente não pode ter medo. O MDB é forte. A gente tem base. A gente tem inspiração. A gente sabe trabalhar na coisa pública. Pimentel aqui não falou dele. Tudo isso que ele falou aqui, que ele disse, foi ele que fez. Foi ele que executou. Foi ele que executou ele em Maiorquim e os amigos todos aqui da cidade, das suas equipes. Então, meus amigos, temos muito para fazer com Rondônia. Rondônia é um estado maravilhoso. É um estado próspero. A gente pode arrumar o estado de Rondônia, transformando esse estado no estado melhor para se viver no nosso país. Nós temos metade floresta, metade áreas de produção. Nós temos rios, nós temos estradas, nós temos ambientes de prosperidade e a população é pequena. Nós temos como distribuir melhor a renda, nós temos como empoderar e enriquecer as pessoas. Nós temos que ter pleno emprego em nosso estado e uma educação de altíssima qualidade. Isso a gente pode contribuir para um futuro bonito. E é isso o nosso propósito. Eu passo aqui agora a bandeira desse desafio a esse jovem talentoso Pedro Abílio. Muito obrigado. Eu queria iniciar, Pimentel, dizendo que eu sento aqui no banco daqueles que estão chegando e que querem ouvir e que querem aprender com quem está aqui há mais tempo. Reitora, a história do MDB, o privilégio de ser candidato, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, eu sei qual é. Num partido desse tamanho, num partido com essa história no estado de Rondônia. E esse privilégio, ele vem carregado, senador Confúcio, de responsabilidade. Quando eu aceito o desafio e o senador Confúcio chega e em tom de brincadeira diz: Pedro, tu és Pedro. Não falou, não foi isso, né, senador? Ele diz: Pedro, tu está preparado para ser o governador de Rondônia?
E eu disse: senador, eu não tenho ambição, mas eu tenho propósito, Flávio. E eu só sou candidato ou pré-candidato se o movimento democrático brasileiro quiser. Isso não é uma opção do Pedro. Isso é uma decisão, Ivo, do movimento democrático brasileiro de Rondônia. Senador Confúcio me perguntou: Márcia, Pedro, se não tiver recurso nenhum, tu ainda assim é pré-candidato ao governo do estado de Rondônia? E eu disse para ele pode me desmentir aqui, mas eu disse: o suor com 1 milhão de fundo eleitoral ou com 100 milhões que eu vou dar aqui é o mesmo que foi pelo estado de Rondônia. Eu chego hoje aqui com um diagnóstico, com um juízo de fato do estado de Rondônia. A gente sabe que Rondônia cresce, e cresce muito economicamente. Mas quando a gente vai olhar o índice de progresso social, estimado Williams Pimentel, Rondônia está no 22º lugar no nosso país. A nossa capital está no último lugar entre todas as capitais. Isso nos mostra, Pimentel, nos mostra, reitora, que algo está sendo feito errado. Isso nos mostra, Fabrício. Vamos esperar desligar aqui o... Isso nos mostra, senador, que a gente precisa agora de um governo. Muito se fez, se construiu. O senador Confúcio e o Williams Pimentel já nos falaram, Olaxo, tudo que foi feito e nós sabemos. Mas chegou tempo, Pimentel. Não vai dar para competir. Eu vou lhes dizer uma coisa, viu? Eu prometi dar todo o meu suor nesta pré-candidatura e para este partido, para juntos voltarmos ao governo. A voz, senador, eu já dei faz semanas. Eu já estou há semanas, Dorosnil, sem voz. Isso foi o primeiro que eu dei e estou dando pelo MDB e pelo nosso estado. Mas eu darei muito mais. Eu, à frente do governo do estado de Rondônia, senador Confúcio, eu trarei o que se espera de um governo, uma gestão responsável, não baseada, Flávio, em achismo. Chega, senador Confúcio, de achincalhamento da política. A política foi descredibilizada no nosso país, foi criminalizada no nosso país, mas não há nenhum outro instrumento, Rafael Claros, que não seja a política para fazer uma transformação real, uma transformação social. Só é por meio da política, mas eu não sei por quê. Quando se quer um tratamento de saúde, senador Confúcio, se procura um médico. Quando se quer uma assistência técnica rural, se procura um veterinário, um agrônomo. Por que entenderam ou disseram que na política é lugar de performance, que na política é lugar de ficar fazendo teatro? Não é. A política é lugar de coisa séria. A gente está num partido, senador Williams Pimentel, estimado Lenze, nosso secretário, a gente está no único partido que suportava o Pedro, porque é o único partido que tem um programa claro, o Caminhos para o Brasil, que o senador Confúcio é parte da construção, que diz, Rafael, que a gente quer um Brasil para os brasileiros, que a gente quer uma Rondônia para os rondonienses, Wellington.
E para isso não há outro caminho que não seja a gente construir uma pré-candidatura longe dos radicalismos, como o nosso presidente Baleia disse. A gente entender que o Pedro, se vier a ser governador, pouco lhe importará quem que está no governo federal, se é interesse do estado de Rondônia, se importa para a economia do estado de Rondônia. O Pedro vai sentar, se for do PT, do PMDB, do PL, de qualquer partido. Tonon, a gente tem o nosso estado pujante. Não é possível, Gomes, que a gente não entenda que chegou a hora, é chegada a hora, Ive, de a gente fazer uma mudança na nossa matriz econômica no estado de Rondônia. Chega, Flávio, de a gente ser uma região de exploração. Chega de a gente não ter autonomia. Muito foi feito, o estado foi construído, mas a gente tem que entender que a soja, a nossa principal commodity, 43%, que representa na nossa exportação, Geraldo, sai daqui barato. Uma saca de soja, Bruno, era R$180, hoje está R$100 e olhe lá. Como, Pimentel, que a gente vai ficar refém de um preço que nos é imposto, Domingos Sávio, de alguém que está fora daqui? A gente tem que transformar essa soja em proteína, gerar emprego, gerar renda, gerar para nós tributação. E é com isso que a gente vai poder investir em política social. A gente produziu 3 milhões de litros de leite tia em Rondônia. Hoje não produzimos 1,5 milhão. A Emater, Valdemar, ela acabou no estado de Rondônia. A assistência técnica rural acabou no estado de Rondônia. Não há bovinocultura de leite sem que nós tenhamos nutrição, sem que nós tenhamos genética, transferência de embriões. O que se produzia 5 litros, Flávio, hoje se produz 25. Senador, me pergunta, Pedro, como é que tu equaciona meio ambiente e produção? Meus queridos, Wilson, a gente, com o que já tem de espaço, a gente pode produzir muito mais. Onde se tinha em 50 hectares, Ivanilson, em 50 hectares, eu tinha 40, 45, 50 unidades de animal. Hoje, senador, com um trabalho simples que qualquer pecuarista pode fazer, com um manejo simples de rotação de pastagem, eu triplico, eu quadriplico a quantidade de gado, senador. Eu não preciso de mais espaço. Eu preciso de um Estado que dê assistência técnica para o produtor rural. É isso que a gente precisa. Eu preciso falar da minha trajetória. Nós estamos hoje aqui para falar de MDB. É para falar do desafio que o senador Confúcio nos deu, Fabrício. A gente quer que o MDB seja reconstruído, e quando fala reconstruir, William Pimentel, é porque já foi construído. O que a gente tem que fazer agora, Fabrício, é dar o nosso suor. E, Geraldo, hoje, eu e o senador Confúcio estamos mudando aqui em cima. Que o calor está grande, mas esse calor, Valdemar, ele é um calor humano. Um calor humano que a gente tem que valorizar, porque é no diretório municipal, é no município que a gente constrói o nosso país. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, Paulo. E eu quero ser um elo, eu quero colaborar com o senador, eu quero colaborar com a Vilma, representante do MDB Mulher, para a gente ir nos diretórios municipais, senador Confúcio, e para a gente fazer esse partido
e os MDBistas voltarem a ter autoestima que nunca deveriam ter perdido. Eu finalizo dizendo que a nossa propositura, a nossa pré-candidatura, senador Confúcio, ela vem para trazer o equilíbrio e a serenidade que o povo de Rondônia quer, que o povo de Rondônia anseia. O povo não quer mais radicalismo, não quer mais polarização. Ele quer uma pré-candidatura que discuta políticas públicas. Como que lá na ponta, Flávio, a gente vai entregar vida digna para a pessoa. Não quer saber discussão moral. A gente quer discutir política pública. E eu finalizo dizendo a todos vocês que a partir de agora, que a apresentação está sendo feita, eu quero caminhar lado a lado, Domingo Sávio, com cada um dos MDBistas, sabendo que existe uma heterogeneidade, que existe uma diversidade, mas a partir de agora o projeto é único. O projeto é reerguer o MDB, é eleger a nominata estadual, eleger a nominata federal e voltar a ser governo em Rondônia. O MDB agora, senador, tem uma pré-candidatura ao governo do estado de Rondônia. A minha voz já foi embora, mas isso não é um problema. Isso a gente vai recuperar. Se havia, senador, alguém do MDB que já havia se comprometido com algo, é porque não sabia que o MDB teria sua pré-candidatura. Porque a partir de hoje, a gente vai rodar esse estado e nós vamos demonstrar por A mais B que cada MDBista volta e deve voltar a ter orgulho do seu partido. E que nós vamos, ao final do ano, ter um novo MDB. Um MDB que traz a sua história, mas que agora quer construir uma Rondônia ainda melhor. Contem comigo e com todo o meu suor, porque eu vim para colaborar com o MDB. Obrigado. Hoje, o meu nome ele é lançado como pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, com apoio restrito do presidente Baleia, do MDB Nacional, do presidente Confúcio, nosso presidente estadual, do senador Raup, do senador Amirlando, de todas as lideranças imbuídas em um projeto que saia desse radicalismo e que a gente possa discutir política pública de verdade. Como que a gente vai entregar lá na ponta vida digna, desenvolvimento para as pessoas de Rondônia. Muito obrigado. Eu quero que vocês me conheçam mais e saibam que a minha trajetória ela tem consonância com este projeto que a gente dá hoje como opção. E eu digo, como a opção que hoje o povo precisa para sair do que está posto, sair da velha política e a gente voltar a acreditar na política como instrumento de transformação. Muito obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.